Everton Borges. Boa tarde. Bom, primeiramente, boa tarde a todos, aos bravos resistentes aqui nessa sexta-feira à tarde, que continuam aqui conosco. Começo já agradecendo aqui a doutora Vanessa por esse espaço concedido aos farmacêuticos, mesmo que ontem nós já tivemos aqui a presença de um farmacêutico, nosso colega Ronald dos Santos, que preside o Conselho Nacional de Saúde, esteve aqui conosco ontem, mas ele trouxe o enfoque do controle social, e eu trago aqui o enfoque dos farmacêuticos, do sistema federal de farmácia, né, Conselho Federal e Conselhos Regionais de Farmácia. Antes de mais nada, eu declaro que não possuo nenhum conflito de interesse na área de medicamentos e insumos farmacêuticos, também não tenho nenhuma ligação com a indústria farmacêutica. Eu vou começar aqui essa minha intervenção com uma pergunta que eu fiz, a mesma pergunta que eu fiz há um mês atrás, numa participação do TRF4, de um convite da Escola da Magistratura, indicado pelo Dr. Clênio Schulz e o Dr. Gebran. Eu vou fazer a mesma pergunta para vocês aqui. Quem iniciou o dia de hoje sob o efeito de drogas aqui? Se juntam a mim, então, porque eu também iniciei o dia de hoje sob efeito de drogas, eu utilizo um antihipertensivo e todos os dias, e essa colocação é importante porque muitas pessoas, quando a gente fala em drogas, pensam só nas drogas ilícitas, né? Nós estamos falando nas drogas lícitas, também chamadas de medicamentos. E isso é para que a gente também pense um pouco naquilo que nós farmacêuticos encontramos muitas vezes, principalmente dentro do sistema de justiça, porque muitos dos operadores do direito ainda, quando se referem à saúde, falam apenas em médicos e hospitais. E nós estamos conseguindo avançar muito nisso, e hoje, e ontem principalmente, né, com as intervenções que nós tivemos aqui, nós já percebemos um avanço nesse conhecimento do sistema de justiça com relação à complexidade do sistema de saúde e dessa grande equipe de profissionais que atuam no sistema, né? Nós não podemos imaginar um posto de saúde com 30 médicos trabalhando e nenhum outro profissional de saúde junto a esses médicos. Simplesmente não funciona. Nós temos que lembrar que um médico, para poder resolver as demandas de saúde, normalmente, por volta de 70% da decisão médica depende de um exame laboratorial. Um médico sem exames laboratoriais dificilmente terá uma resolutividade. E um médico sem medicamentos também terá muito pouca resolutividade na sua prática diária. Eu começo com essas fotos aqui, demonstrando que os medicamentos eles envolvem uma alta tecnologia, ciência e tecnologia, mas nós temos uma realidade, principalmente nos municípios, de uma precariedade do sistema que recebe e que demanda essa alta tecnologia. Nós temos, na realidade, ainda uma necessidade muito grande com relação ao avanço da assistência farmacêutica no nosso país. Aqui muitos, ou a maioria, falou realmente com relação à falta de medicamentos, e a realidade que nós temos hoje é essa, né? Filas, prateleiras vazias, e a assistência farmacêutica muitas vezes se resume a isso. Um paciente saindo da farmácia pública com uma sacolinha cheia de blisters, sem a mínima informação do que ele fará com esses blisters, todos parecidos, comprimidinhos brancos, azuizinhos, amarelinhos, que ele leva para casa, muitas vezes analfabeto, sem uma pessoa para ajudá-lo a entender o que ele fará com esses produtos tão caros e tão difíceis de se obter. Nós vamos mostrar essa foto mais adiante de novo para vocês terem mais informações sobre isso. Justificando claramente a nossa presença nesse contexto, nós farmacêuticos, por que nós estamos diretamente inseridos nesse campo da judicialização da saúde? Já foi falado várias vezes que nós temos mais de 1.700.000 processos relacionados à saúde, e a grande maioria ainda são relacionados com medicamentos. E aqui que eu quero que vocês observem muito, que a minha proposta e o meu propósito aqui hoje é tentar resolver esses 30% ou 40% dos medicamentos judicializados, que são aqueles previstos nas listas públicas. Aqueles que são de obrigação
dos municípios, dos estados e da União. Se nós tivermos foco nisso aqui, pelo menos, nós poderíamos resolver uma parcela bastante significativa de tudo que é judicializado. Se nós tivermos, pelo menos, uma assistência farmacêutica que funcione, nós podemos diminuir, por exemplo, 40% da judicialização de medicamentos. Porque nós teremos os medicamentos que não são incorporados, que não têm registro, que são uma outra parcela, que eu não vou me ater aqui hoje. Eu vou me ater aqui ao que é obrigação do serviço público de saúde. Opa. Aqui uma pesquisa da Confederação Nacional de Municípios, com 4.168 municípios que responderam, 49 deles disseram que enfrentam ações judiciais. E os medicamentos estão lá naquele percentual que eu falei. 78% desses municípios que responderam disseram que os medicamentos são realmente os maiores itens judicializados. E aqui bastante interessante, né? Quais são as dificuldades para se cumprir as ações, né? Falta de recursos, o primeiro, mas aqui, falta de profissionais adequados, falta de estrutura para poder atender essas demandas de saúde, demandas judiciais, né? Então, confirmando aquilo que eu falei anteriormente, medicamentos realmente, do ponto de vista dos municípios, itens mais judicializados e uma grande dificuldade de responder essa demanda judicial na área de medicamentos, né? Opa, está difícil aqui. O nosso medo sempre foi esse de os palestrantes de enfrentarem esse passador de slides aqui, né? Por favor, aí é melhor, né? Pode passar aí, melhor. Aí, mais um. Aí. E eu trago para vocês essas duas concepções antagônicas aqui do medicamento, né? Medicamento é um insumo essencial que deve estar disponível à população. Isso fica claro aqui durante todo o dia de ontem e de hoje. Mas o medicamento também é uma mercadoria com grande potencial de lucratividade. E aí começam a aparecer as distorções que nós veremos daqui para frente. O próximo, por favor. O mercado farmacêutico hoje no Brasil, faturamento de 63 bilhões, 85% dos insumos importados para a fabricação de medicamentos. Estamos na 8ª posição mundial, projeção de 5ª posição como mercado farmacêutico no mundo em 2021. Em 2016, 214 empresas com registro sanitário comercializaram produtos no Brasil. Em 2.798 apresentações comercializadas, com 1.793 princípios ativos. 8 laboratórios nacionais estão entre os 20 que mais vendem medicamentos, né, que mais fornecem medicamentos nesse contexto. Genéricos, a maior participação no mercado. A divisão do mercado, 59% do varejo, 41% institucional. Entende-se por institucional, 52% governo, 25 hospitais, 11 clínicas e 12 outros estabelecimentos de saúde. E o varejo, nossas 84.256 farmácias aqui no Brasil, faturamento de 50 bilhões em 2016. Né? Divisão do varejo, 61% de medicamentos similares, 21% de referência, 18% genérico. Próximo. Dados aqui do Ministério da Saúde, da Interpharma, alguns valores da judicialização lá no Ministério da Saúde, total de 1.324 bilhões, né? Alguns dados já mostram um valor maior, até de 1,6 bilhão, mas mostrando também o medicamento enquanto mercadoria, enquanto lucro da indústria, também nesse contexto muito forte da judicialização. Não podemos esquecer o programa Farmácia Popular. Tivemos a desativação do Farmácia Popular, nós ainda mantemos, ou aqui tem Farmácia Popular, em 34.600 farmácias privadas, presentes em 4.469 municípios, né, que atenderam em 2016 mais de 21 milhões de pessoas. E o programa teve recursos destinados, do início até 2016, mais de 12 bilhões de reais para esse programa específico, que tem uma relação com o componente básico da assistência farmacêutica. Próximo. De medicamento como mercadoria para medicamento como insumo essencial do SUS, nós temos que entender que existe uma alta complexidade nessa assistência farmacêutica, principalmente nas responsabilidades entre as 3 esferas de gestão, no que diz respeito ao financiamento, à logística, à dispensação dos medicamentos. O próximo. Temos 2 marcos regulatórios importantíssimos, a Política Nacional de Medicamentos e a Política da Assistência Farmacêutica.
Vejam ali que nós temos um conceito de assistência farmacêutica que engloba desde pesquisa, desenvolvimento, produção, seleção, programação, aquisição, distribuição, dispensação. Isso nós conhecemos, isso nós estamos vendo, né, mesmo que a pesquisa ainda seja muito menor do que nós precisávamos, mas nós não estamos encontrando ainda acompanhamento e avaliação de sua utilização na perspectiva de obtenção de resultados concretos. Eu vou repetir algumas vezes o que eu vou falar agora, no decorrer dessa palestra. Não basta colocar o medicamento na mão do usuário. Esse medicamento tem que ser efetivo. Ele tem que resolver o problema de saúde no qual ele foi disponibilizado. E o que nós estamos vendo hoje, quando a gente fala em acesso, é simplesmente entregar aqueles blisters nas mãos dos pacientes. E isso não está sendo efetivo. Isso não está resolvendo o problema de saúde daquele paciente. Próximo. Mas, para a gente, eu vou passar rapidamente nisso, porque tem essa complexidade, a assistência farmacêutica é dividida em componentes. Isso aqui tudo está na Rename, que foi publicada semana passada, foi publicada dia 22, agora da semana passada, Rename 2018. Lá vocês vão encontrar toda a organização da assistência farmacêutica com relação ao financiamento, qual é a responsabilidade de cada ente. Mas, rapidamente aqui, nós temos os 3 componentes, básico, estratégico e especializado. Lembrando que a Rename, agora de 2018, ela incorporou 11 medicamentos, excluiu 1 e alterou 2. Ela deve ter 879 medicamentos agora previstos na Relação Nacional de Medicamentos. Mas isso não quer dizer que todos os 5.570 municípios precisam ter na sua relação municipal 879 medicamentos previstos na relação nacional. Próximo, por favor. Gastos com medicamentos públicos. Aqui alguns dados do DAF, né? Vejam como diminuiu de 2016 para 2017, nos 3 componentes. A metade de recursos foram aplicados em 2017 nos 3 componentes da assistência farmacêutica. Então, aqui já mostra também aquilo que todos estão falando sobre subfinanciamento, sobre dificuldade de se manter o mínimo necessário para atendimento da nossa população. Próximo. Componente básico, aqui nós temos a coparticipação das 3 esferas, né? R$ 5,58 por habitante ao ano pelo governo federal, R$ 2,36 por cada estado e por cada município. Então, a questão da população é importante, né? Existe também toda aquela necessidade do IBGE atualizar a população de cada município, porque essa população está defasada também, e isso vai ter impacto no recurso financeiro que chega ao município. O próximo. Aqui nós temos algumas informações também com relação ao componente básico, que além dos medicamentos, nós temos também insulina e medicamento, mas contraceptivos orais, injetáveis, e também alguns outros produtos para a saúde, como o DIU, diafragma, também no componente básico. Próximo, por favor. Do estratégico, aqui também nós temos as doenças que são tratadas por eles, né? O financiamento do componente estratégico fica por conta do Ministério, que distribui aos estados, que, por sua vez, são responsáveis por armazenar e enviar aos municípios. Veja que também aqui entra uma complexidade de logística, né? Nós estamos falando de medicamentos, muitas vezes, termolábeis, que dependem de armazenamento dentro de temperaturas adequadas, e nós temos feito algumas inspeções, nós, do sistema de conselhos de farmácia, identificando uma precariedade muito grande também no nível estadual, com relação a câmeras de armazenamento desses medicamentos, a logística, os veículos que transportam esses medicamentos até os municípios. Então, é uma outra complexidade também, a logística, quando os medicamentos são de responsabilidade do Ministério da Saúde, que são destinados aos estados, e os estados têm que transferir para os municípios. O próximo. Aqui, do componente especializado, eu chamo a atenção que o paciente, para ter acesso a esse componente, ele precisa ser enquadrado num protocolo clínico ou uma diretriz terapêutica. Consequentemente, nós vamos encaminhar esse paciente para exames laboratoriais, exames muitas vezes também de alto custo, também enfrentando filas, para que ele possa ter o diagnóstico, ter o enquadramento do protocolo e aí, então, acessar esse medicamento de alto custo, medicamento especializado. Aqui também tem uma complexidade com relação à organização, os 3 grupos, o grupo 1 subdividido no grupo 1A e 1B, e tudo isso também tem várias questões que envolvem o financiamento e a logística desses medicamentos. Próximo.
Uma tabelinha também mais resumida aqui, essa apresentação fica para vocês, mas lembrem-se, como eu já falei, a Rename traz tudo isso bem organizado, tem um capítulo que fala que, por ordem alfabética do medicamento, se identifica qual é o componente que ele está pertencendo, e lá se define as responsabilidades. Pode passar o próximo. O medicamento como insumo essencial. Quando não existe um protocolo clínico ou uma diretriz terapêutica, o que a Lei 12.401 nos diz, né? Que nós devemos seguir a relação de medicamentos, a Rename, a nacional, ou a estadual, ou a municipal. Então, uma importância muito grande de nós definirmos uma relação de medicamentos nessas 3 esferas, né? Próxima, por favor. Lembrando que sempre para se incluir ou excluir um medicamento dessas listas, nós temos que observar a farmacoeconomia, uma análise de custo-benefício, custo-efetividade, custo-minimização, custo-utilidade. Então, são análises que são muito bem feitas para se definir também se nós vamos incorporar ou não o medicamento em uma daquelas listas. O próximo. E aqui nós temos aquela outra complexidade, que é a aquisição de medicamentos no sistema público, né? Nós temos aqui a Lei 866, que define algumas modalidades, convite, tomada de preços, concorrência, a Lei 10.520, que define licitações denominadas de pregão. Então, nós temos uma complexidade, uma dificuldade, muitas vezes, do município também utilizar essas modalidades de uma forma adequada. Nós temos aqui alguns interesses da indústria, outras vezes ela demanda mais para o distribuidor participar de licitações, lembrando que em algumas situações nós temos alta inadimplência de municípios com pagamento desses fornecedores, então também existe um risco, as indústrias estão mais focadas em doenças raras e medicamentos oncológicos, isso que é compra centralizada do Ministério da Saúde, e os municípios acabam também muitas vezes dependendo de distribuidores, e isso também interfere muito nessa questão da aquisição de medicamentos. Principais problemas que nós estamos, do ponto de vista farmacêutico, nós estamos identificando quando nós falamos de judicialização, né? Municípios ainda sem farmacêuticos, plano municipal de saúde, onde o capítulo da assistência farmacêutica, na verdade, não é um capítulo, é uma frase ou um parágrafo, então não há planejamento algum da assistência farmacêutica. Nós temos municípios sem relação de medicamentos padronizada. Nós temos, quando tem uma relação municipal, às vezes ela tem muitos itens. Nós temos a dificuldade de manter esses estoques dessas relações. Às vezes, a relação municipal é organizada por nomes comerciais. Os municípios, então, reclamam a dificuldade de selecionar um exagero, às vezes, de medicamentos nessa relação. Medicamentos vencidos, condições sanitárias precárias de armazenamento, falta de um sistema informatizado. Muitos municípios ainda não têm um sistema de gerenciamento da assistência farmacêutica informatizado. E a inexistência de comissão de farmácia terapêutica, né? A gente sabe que muitos municípios têm dificuldade de manter o próprio médico, o próprio farmacêutico, o próprio enfermeiro, e nós precisamos, além de ter esses profissionais, também o município, ou pelo menos uma região, constituir uma comissão de farmácia terapêutica. De uma forma bem simples, uma CFT seria uma mini Conitec, né? Foi falado anteriormente aqui de um núcleo de apoio, de uma comissão que estão construindo, né, em alguns municípios, né? O secretário anterior que me antecedeu falou que está construindo algo similar, com outras denominações, mas o objetivo é que nós tenhamos esse colegiado composto por farmacêuticos, por médicos, por enfermeiros, por odontólogos, que vão definir uma relação municipal de medicamentos que atenda, de fato, àquela população. O próximo. Lembrando, como eu falei no início, né, medicamento é uma droga também lícita, que muitas vezes causa danos, muitas vezes causa dependência, e também ela é responsável, com alguns dados que estão nos mostrando, 28% de visitas ao pronto atendimento relacionadas com o uso indevido de medicamentos. E aqui nós temos uma série de questões que envolvem o uso inadequado, o uso irracional de medicamentos. Eu passo a próxima, por favor, mas eu quero chamar a atenção para a adesão ao tratamento, né? Como eu falei, vou repetir mais uma vez, não basta colocar o medicamento nas mãos do paciente. Esse medicamento tem que ser efetivo, tem que resolver o problema de saúde. Diabetes, 50% dos pacientes não aderem ao tratamento. Hipertensão, 60% não aderem ao tratamento. Doenças gástricas, 58% não aderem. Idosos admitem que 62% abandonam o tratamento. Colesterol alto, com o passar dos meses, o abandono vai crescendo. O que significa isso? Todo o esforço, todo o custo para colocar o medicamento nas mãos do paciente
não está resolvendo o problema dele. Aquele diabético vai continuar indo para o serviço de saúde, vai continuar sendo internado, aquele hipertenso vai continuar tendo acidente vascular cerebral. Então, as consequências continuam, a patologia continua evoluindo, porque o medicamento não está sendo efetivo. O próximo. Aqui um dado interessante, a equipe de saúde da família direcionou alguns pacientes para consulta com farmacêutico, acompanhamento farmacêutico, e nós tivemos aqueles dados. Hipertensão arterial, o farmacêutico conseguiu garantir 90% de controle. Antes da consulta com farmacêutico acompanhamento era 52%, diabetes de 34% passou para 72%, dislipidemia de 46% para 90%. Quando o farmacêutico conseguiu trabalhar com o paciente e conseguiu tornar aquele medicamento efetivo, nós conseguimos resolver muito o problema de saúde daquele paciente. O próximo. Um trabalho lá de Porto Alegre, da minha cidade, Secretaria Municipal de Saúde, nosso colega coordenador da assistência nos passou esses dados, né? 6 em cada 10 pacientes que recebem insulina, ao chegar em casa, congelam a insulina. Depois de congelar, pode botar fora, que ela não tem mais ação nenhuma. Imaginem o custo, o esforço para se colocar o medicamento na mão do paciente. Mais uma vez eu repito, não basta colocar na mão do paciente, tem que torná-lo efetivo. Se a gente coloca a insulina na mão do paciente, ele não tem informações adequadas, acontece aquilo ali. Aquela foto ali, ó. Onde é que está o dado ali? 1 em cada 3 apresentam lipodistrofia. Aplicaram sempre no mesmo lugar, uma espécie de calo no local de aplicação, não vai mais absorver aquela insulina. Então, não há uma mínima informação do rodízio de braços, pernas, para fazer a aplicação. Então, aquela insulina também não está mais sendo efetiva. O próximo. Dispensação de medicamentos, aqui é um conceito, né, que envolve o profissional farmacêutico, não é a entrega. Nós temos uma diferença, o próximo, entre dispensação e entrega. E aqui nós temos um outro ponto bastante importante, né? Nós, conselhos, caracterizamos as farmácias públicas como farmácias públicas, os municípios judicializam alegando que não são farmácias, são dispensários, e nós temos, então, 2 classes de pacientes, né? O paciente que tem acesso à farmácia privada comercial, onde tem farmacêutico o tempo inteiro, onde ele recebe o medicamento industrializado, na embalagem inviolável, e temos o paciente do SUS, que não tem acesso ao farmacêutico, que recebe aquela sacolinha que eu coloquei para vocês antes ali, os blisters todos juntos. Uma grande parte das farmácias ainda trabalham dessa forma, né? O próximo. Então, aqui eu quero separar. Dispensar e entregar não são sinônimos. Dispensar é um ato farmacêutico que engloba realmente o controle efetivo, a informação adequada para o paciente resolver o seu problema. O próximo. Aqui um conceito de farmácia clínica, pode passar também, que meu tempo está terminando. E aí eu passo do trabalho do farmacêutico no sistema de justiça, lá em Porto Alegre, da Defensoria Pública, com o trabalho do Conselho Regional. Nós já temos hoje um farmacêutico concursado na Defensoria Pública do Estado, e aqui nós temos o ato que respalda o farmacêutico nesse contexto de elaboração de laudos técnicos, pareceres técnicos, nota técnicas, né? Um decreto 85.878, que regulamenta 3820, estabelece atividades do farmacêutico nesse campo. O próximo. E aqui, sim, a ação efetiva do farmacêutico na Defensoria Pública, mostrando que uma intervenção farmacêutica junto ao prescritor, no caso do rituximab, reduziu aproximadamente 26.500 no tratamento, pois o médico atendeu a solicitação do farmacêutico e fez uma nova prescrição. Lenalidomida, redução de 21.600, azacetina, redução de 38.400. Com a intervenção farmacêutica junto ao prescritor, isso foi possível, com relação à adequação de dosagem, né? E aqui, por fim, eu trago um outro ponto importante. Pode voltar a um ali, que a gente tem essa questão das irregularidades de corrupção, né? 2007, 2008, nós já tivemos várias operações aqui, deflagradas pela polícia, oriundas, né, de denúncia do Ministério Público, mas mostrando que nós temos aqui essas operações. Pode passar o próximo aqui, só as mais atuais que eu estou trazendo, todas elas envolvendo medicamentos. O próximo. E aqui os 10 passos farmacêuticos, né, para reduzir a judicialização, aquilo que eu quero finalizar com vocês, né? Planejar a assistência farmacêutica, instituir uma comissão de farmácia terapêutica, para que a comissão consiga definir uma relação municipal de medicamentos. Nós tivemos um estudo agora recente mostrando que de 40 municípios com relação municipal, tem municípios com 400 itens, municípios com 47 itens, um município sem farmacêutico definindo aquela relação municipal,
no momento que ele colocou um farmacêutico, ele corrigiu aquela relação municipal, acabou reduzindo de 400 para 260 e poucos medicamentos, e isso teve um impacto de 66% na redução dos gastos com medicamentos naquele município. E aqui os outros passos que nós temos também, que vocês terão acesso depois, pode passar. E aí o último slide que eu finalizo com vocês aqui. Então, nós temos uma necessidade também de trabalhar em conjunto, nós temos a disponibilidade também de participarmos, enquanto Conselho de Fiscalização Profissional, de forças-tarefas, já temos várias experiências com relação a isso, né? Principalmente nas farmácias públicas, nos locais de assistência farmacêutica de estados e municípios. Nós temos também termos de cooperação com o Ministério Público, Defensoria, Tribunal de Justiça, né? Farmacêuticos que atuam não só nos NATs-JUS, nos NATs de Secretaria de Saúde, mas também estamos agora ampliando a presença do farmacêutico nas defensorias públicas e também no Ministério Público, como já foi falado algumas vezes. E é isso que nós nos propomos também, de ampliar essa presença do farmacêutico, além do sistema de justiça, também no sistema de saúde. O próximo aí, acho que ele é essa. E finalizo, então, com a própria palavra aqui do Dr. Clênio Schultz, juiz federal do TRF4, né, onde ele também defende muito isso, né? O judiciário deve legitimar o marco regulatório das instituições de saúde, em especial no que se refere ao direito farmacêutico. Assistência farmacêutica, farmacovigilância, farmacoeconomia, atuação mercadológica, isso pode ser um importante instrumento de análise dos juízes no Brasil. Muito obrigado, desculpe ter passado o tempo aí. Muito obrigado. A comissão organizadora